A série de Fallout lançou ontem e já começou muito insano. Se você ainda não assistiu, então vá lá e assiste, porque juro, essa série é simplesmente incrível. E nesse vídeo aqui, eu vou te explicar detalhe por detalhe cada cena do primeiro episódio. E fica ligado que nos próximos 8 dias, contando o dia de hoje, eu vou postar um vídeo por dia, analisando frame por frame um episódio da série. E fica tranquilo que eu só vou comentar os assuntos que foram abordados exclusivamente naquele episódio e na série como um todo. Eu não vou trazer nenhuma informação de fora que possa comprometer a sua experiência assistindo essa série incrível. Mas agora vamos parar de enrolação e começar essa análise. O primeiro episódio começa no dia 23 de outubro de 2077, em Los Angeles, na Califórnia. No começo do episódio, a gente consegue ouvir o apresentador da TV falando sobre a ausência do presidente que ainda não sabe onde ele está. Mas a gente que já jogou os outros jogos e conhece a franquia sabe. O presidente, na iminência de uma guerra nuclear, fugiu para uma base de extração de petróleo que ficava perto da costa da Califórnia. Ele também fala sobre o perigo de uma guerra nuclear e também sobre Anchorage, em Alasca, que foi o palco de uma batalha entre os Estados Unidos e a China. E em Fallout 3, tem uma DLC que o jogador justamente entra em uma simulação de uma das batalhas de Anchorage. A cena agora mostra Cooper Howard, em uma mansão, trabalhando numa festa infantil. Pelas falas dos homens, dá pra gente saber que o Cooper geralmente não seria alguém que trabalharia em uma festa de criança, e que ele provavelmente está fazendo isso para conseguir pagar a pensão. E com isso a gente já sabe que ele é divorciado. Junto dele também está a filha dele, que está ajudando ele nas apresentações. O pai da criança aniversariante pede pro Cooper tirar uma foto com a esposa e pede para ele fazer a marca registrada do polegar para cima. Ele nega e começa a arrumar as suas coisas para ir embora. Enquanto todos estão distraídos vendo a TV, a gente consegue ver uma propaganda da Coca-Cola, a propaganda de um carro e um episódio de Groknek o Barbário e as Ruínas de Rubi, apresentado por Bombas de Açúcar, que é um cereal popular. A filha do Cooper pergunta sobre o polegar para cima e ele diz que quando ele era um fuzileiro, disseram para ele que se algum dia lançasse alguma bomba enorme, ele deveria medir a altura da nuvem com o seu dedão, e se a altura da nuvem fosse menor que o dedão dele, ele deveria correr o máximo que ele conseguia, e se fosse maior, nem adiantaria correr. A filha dele pede por uma fatia de bolo, e nesse intervalo em que ele vai buscar o bolo e volta, uma bomba nuclear cai sobre a cidade de Los Angeles. Apenas a filha dele percebeu, e ela tenta medir a altura da fumaça com o seu dedão. O seu pai chega e ele simplesmente fica paralisado, sem saber o que fazer. E esse momento foi simplesmente insano, foi de arrepiar. Tipo, eu fiquei sem palavras, desde o começo do episódio, na verdade, eu já estava extremamente arrepiado. Só de ver a representação da minha franquia favorita na TV já é um bagulho que eu não sei nem o que dizer, tipo, eu fico sem palavras, tá ligado? Mas ver o dia em que as bombas caíram, isso sim foi surreal e me deixou espantado e arrepiado. Eu sentia, sei lá, esse universo é tão bom, foi o que eu senti quando eu vi essa cena. Mas vamos voltar pro episódio. Depois que a onda de choque chegou na mansão e todos perceberam que uma guerra nuclear estava acontecendo, todos começaram a fugir em pânico. O Cooper pegou a sua filha e subiu em seu cavalo, e enquanto fugia da bomba, mais bombas eram lançadas pela cidade de Los Angeles. A cena corta e agora estamos 219 anos no futuro, acompanhando Lucy enquanto ela tenta ter a sua solicitação de casamento aprovada. E pelas conversas entre os habitantes do refúgio, a gente já consegue ter uma noção do que é o experimento do Refúgio 33. Pelo que deu para entender por esse primeiro episódio, o Refúgio 33 é habitado por uma comunidade incestuosa, e para impedir que as próximas gerações sejam afetadas pelas mutações que ocorrem quando pessoas de mesmo sangue procriam, o que dá muita mutação e dá super errado, o Refúgio 33 realizava trocas de peças de máquinas e produtos agrícolas por um parceiro reprodutivo. Eles faziam isso com o Refúgio 32, e pelo que deu para entender, com o Refúgio 31 também, já que o pai da Lucy, o Overseer Hank, diz que veio do Refúgio 31 para o 33 justamente para casar com a mãe da Lucy. Mas em nenhum momento além desse a gente tem alguma menção do Refúgio 31,
Então não dá pra saber se talvez ele esteja conectado com o 32 e o 32 esteja conectado com o 33, ou o 33 está conectado com o 32 e 31. O que eu acho que não é o caso, porque você vai entender mais pra frente. Eu já tava me adiantando um pouquinho e você ia levar um pequenozinho spoiler, mas mais pra frente eu te conto. Algo que a gente também sabe é que essa tradição bem antiga, porque a Lucy anota a vez dela a usar o vestido de casamento. E a data mais antiga que eu vi foi no ano de 2272. O Refúgio 33 faz as preparações para o casamento e dá as boas-vindas aos habitantes do Refúgio 32. A Lucy conhece o seu futuro noivo, o Monty, e sua amiga, chamada Harper, diz que ela foi sortuda. E ela diz isso enquanto seu marido, que também veio do Refúgio 32, estava do lado dela. A festa começa e o Hank diz que os filhos da Lucy e do Monty serão a geração que poderão subir para a superfície porque os níveis de radiação já estariam bem baixos. A festa continua e o irmão da Lucy, o Norm, ele parecia meio inquieto em relação aos habitantes do Refúgio 32. Ele decide então, por conta própria, explorar o Refúgio 32. Enquanto isso, a Lucy e o Monty estavam em seus momentos íntimos, então vamos deixar isso de lado e voltar pro Norm. Ele entra dentro do 32 e ele se depara com um refúgio morto, sem vida, totalmente destruído e revirado. Ele continua a explorar até que ele entra em um cômodo e vê uma pessoa morta, já em estado de decomposição. Ele entra em pânico e volta pro refúgio, e a Lucy começa a ouvir gritos e tiros. Ela fica meio suspeita, então ela pega o seu Pip-Boy e dá uma checada no nível de radiação do Monty, e simplesmente dispara. E ela descobre que o cara veio da superfície e é um invasor. Uma luta entre os dois começa e termina com a Lucy levando uma facada na barriga e ela rasgando a boca do cara. Ela corre pro banheiro e é a primeira vez que a gente vê o Stimpack sendo utilizado na vida real, entre aspas, não no jogo. O som é literalmente o mesmo dos jogos. Na minha opinião, um agrado para os fãs da franquia. Ela vai em direção à festa, e é nesse momento que a gente reconhece que isso daqui, essa série, é Fallout. Uma batalha entre os invasores e os habitantes do refúgio começa, e é sangue pra todo lado, tiro pra caramba, o pessoal metendo porrada um no outro. E teve até mesmo um maluco usando o jet. Mas esse cara não durou muito, já que quando ele foi atacar o primo da Lucy, um cara conseguiu derrubar ele e ele caiu entre as duas portas que ligavam os refúgios 33 e 32. E ele simplesmente foi cortado no meio e jorrou sangue pra tudo que é lado. Nada de novo para o universo de Fallout. A amiga da Lucy, a Harper, tem o seu olho perfurado. E mesmo assim ela tá metendo bala em geral. E só um detalhe, que ela tá grávida do agora falecido marido dela. A Lucy chega nesse massacre e vê que o irmão dela tá escondido ali no meio. Ela consegue colocar ele em segurança e logo depois disso o Monty, todo arregaçado, chega para tentar matar ela. Mas o seu pai aparece e literalmente afoga o cara em água de pepino. Não é brincadeira, tinha um barril de pepino, cheio de pepino, o cara foi lá e afogou ele no pepino. Depois disso, a Lucy e o Hank vão em direção ao Refúgio 32 e encontram a suposta overseer do refúgio e junto deles uma bomba na conexão entre o 33 e o 32, além de vários reféns. O Hank diz que conhece essa suposta overseer e ela retruca dizendo que todos sabem quem ela é, menos, é claro, nós, os espectadores, e provavelmente os outros habitantes do Refúgio 33. Ela ainda diz que os habitantes do Refúgio 33 são resultados das escolhas complicadas da vida, e ela oferece uma escolha ao Hank, a Lucy ou os reféns. Ele pega a Lucy e tranca ela dentro de um depósito. Depois disso ele é sedado e levado pelos invasores. A mulher no comando olha para Lucy e diz que ela parece a mãe dela. Em seguida ela ativa a bomba e fala para os reféns correrem. Todos conseguem fugir em segurança e a bomba explode, destruindo a única conexão viável entre o Refúgio 33 e 32. A cena novamente corta e agora estamos vendo Maximus, um aspirante da Irmandade no campo de treinamento.
levando porrada dos outros aspirantes. O aspirante Dane vai até ele e juntos vão até uma espécie de sala de aula. A pessoa que estava passando orientações disse que o papel da Irmandade é proteger os ermos, e eles fazem isso encontrando e identificando tecnologias pré-guerra. E isso explica bastante uma preocupação que eu tinha quando foi revelado que a função da Irmandade seria de levar paz aos ermos. Mas agora, vendo a série, eu vejo que eles se mantiveram fiéis aos objetivos da Irmandade. Nesse momento, a Área 9 da Irmandade do Aço retorna, e junto dela, os Cavaleiros da Irmandade. Cada um desses cavaleiros vai receber um novo escudeiro dentre os aspirantes. Depois disso, enquanto Maximus estava fazendo seus deveres de limpar cocô, o Dane convence ele a irem juntos olhar de perto as armaduras potentes T-60 dos cavaleiros. Quando eles chegam lá e estão dando uma bisbilhotada, membros de maior escalão convocam Dane, a cena corta para o fim da tarde, e a notícia de que alguns aspirantes foram escolhidos como escudeiros dos cavaleiros. Dentre os escudeiros estava Dane, que recebeu o título de escudeiro do cavaleiro Titus. O Maximus fica extremamente frustrado e com inveja. No dia seguinte, o Dane acorda gritando de dor, porque alguém colocou lâminas em suas botas. Foi uma tentativa de sabotar sua promoção a escudeiro. Os superiores então levam Maximus para o interrogatório. A cena corta novamente e voltamos para o Refúgio 33. Todos estão ajudando na limpeza do refúgio e tentando pensar no que fazer agora. A Lucy propõe que um time fosse formado para buscar o seu pai, mas todo mundo nega essa ideia. O seu irmão fala que eles não querem o pai deles por perto, porque assim eles perderiam o posto de comando do refúgio. A Lucy então, com a ajuda de Norm e o seu primo Chet, que não se escreve com A, se escreve com E, mas eu não consigo pronunciar de maneira diferente, mas o Chet é simplesmente apaixonado pela Lucy. E se você está lembrando o propósito do Refúgio 33, você sabe o motivo disso. E foi dito algumas vezes, já acho que umas 2 vezes, que relações com primos não são, como eu posso dizer, feitas para garantir uma próxima geração de crianças. Mas relações com primos são ótimas maneiras para brincar e aprender. Algo bem Fallout, para falar bem a verdade, mas enfim. A Lucy sai do refúgio e a gente começa a ouvir um barulhinho que é perceptível para os fãs da franquia. É o barulho do Pip-Boy indicando que há radiação pela área. E o som é retirado dos jogos, e sendo sincero, isso não me incomoda nem um pouco. Eu prefiro que eles reutilizem sons nostálgicos do que fazer novos, mas essa é só uma opinião minha, a sua pode ser completamente diferente. Quando a Lucy sai do refúgio, ela consegue ver os corpos das pessoas que não conseguiram entrar no Refúgio 33 a tempo. E esse momento mostra como é o mundo de Fallout. É algo sem esperança, sabe? Ela anda um pouco e consegue ver o mar e um pier, que é nada mais nada menos que o Pier de Santa Mônica. O Refúgio 33 estava extremamente próximo do Pier de Santa Mônica. E sendo sincero, isso não era algo que eu imaginava. A região está extremamente desértica e sem vida. Além, é claro, da Lucy. A cena agora volta para o Maximus, que está sendo interrogado pelo ancião clérigo e um cavaleiro sobre o ocorrido com a bota de Dane. Ele pergunta por que o Maximus entrou para a Irmandade, e ele responde que foi para machucar as pessoas que o machucaram. Quando questionado sobre quem sabotou as botas de Dane, Maximus diz que não sabe quem foi, e ele começa a ficar extremamente tenso e nervoso com a presença do cavaleiro e toda a situação. Ele começa a se sentir extremamente pressionado, e o Maximus diz que nunca faria isso e que não fez isso. Mas ele também fala que ele queria que isso acontecesse e pergunta se isso era errado. O ancião clérigo obviamente diz que é errado sim, e ele diz que a violência é apenas uma ferramenta que a Irmandade utiliza para trazer paz aos ermos. Mas a violência contra o irmão do aço é sinal de fraqueza. Ele pergunta para o Maximus se ele é fraco, e ele responde que ele não quer ser. O ancião então pergunta se tem algo a mais que ele queria dizer em sua defesa.
e Maximus começa a mudar a sua expressão e agradece pelos seus ensinamentos e por dar a ele um lugar no mundo. E com determinação, ele diz que se ele puder ajudar a Irmandade a ser melhor, a concluir os seus objetivos, mesmo se isso significaria jogar a vida dele fora, ele faria. O ancião então nomeia o Maximus como o novo escudeiro do cavaleiro Titus. E eu sei que eu falei Titus antes, que é a pronúncia que eles usam na série. Mas se for falar como tá escrito literalmente Titus. Mas Titus é um nome muito horroroso para um cavaleiro, então vou ficar falando Titus, que é muito mais legal. E depois que os dois superiores saem, ele desaba, em um momento de alívio e felicidade. Ele depois volta para falar com o Dane, que diz que não acredita que Maximus tenha sido responsável e sabe que ele agora é o novo ocupante da antiga posição dele. O Maximus participa da cerimônia para ser nomeado o novo escudeiro do cavaleiro Titus. Em primeiro lugar, ele deve proteger a Irmandade. Depois disso, sua prioridade é com a missão da Irmandade. E por fim, ele deve proteger o seu cavaleiro. Durante essa cena, a gente consegue ver pela primeira vez esse lado religioso da Irmandade, que basicamente não foi explorado nos últimos jogos da franquia. E eu sinceramente gostei, eu achei muito interessante ver esse lado da Irmandade, porque mesmo ele sendo uma facção militar, a fé religiosa é algo que mantém as pessoas unidas a uma causa. E depois do apocalipse nuclear, a Irmandade ser uma organização que pratica atos religiosos não é uma surpresa para mim, para falar bem a verdade. Só espero que esse lado seja mais explorado na série e nos próximos jogos da franquia. Depois da cerimônia, os clérigos anciões anunciam a missão dos cavaleiros e de seus escudeiros. Os altos clérigos da comunidade, que é a mesma região em que Fallout 4 se passa, o que pode dar uma pequena dica do que aconteceu lá, mas nada confirmado. Esses anciões acreditam que um membro da Enclave tenha fugido e ele tem em sua posse um artefato que tem um potencial para prejudicar ou salvar a nação. Cada cavaleiro junto de seu escudeiro vai procurar o alvo em alguma seção dos ermos. A Irmandade entregou um retrato do alvo e de seu acompanhante canino para Maximus e Titus. E o Titus já parte em direção ao Vertibird e dane-se o Maximus, ele tem que correr atrás dele com o equipamento deles e sem confirmar a posição de onde estava o Maximus, ele sobe no Vertibird e dá o sinal para eles decolarem. E ele é o primeiro dos cavaleiros a sair do posto da Irmandade. Todos os outros provavelmente ficaram esperando seus escudeiros embarcarem no Vertibird, e essa atitude só mostra como Titus é uma pessoa rígida em relação ao seu escudeiro. A cena corta para um lugar que parece ser o Novo México. E nessa cena a gente vê o uso do Junk Jet, uma arma muito interessante que foi introduzida em Fallout 4. Ela basicamente lança projéteis de lixo. Inclusive, nessa sua primeira aparição na cena, ela mata um homem com uma perna de boneca. O grupo que estava portando essa arma são 3 homens, e eles se dirigem ao cemitério, e eles estavam na procura de um túmulo recente. Um homem chamado Dom Pedro aparentemente vem uma vez por ano para desenterrar o túmulo de uma pessoa e cortar os pedaços dela. Isso só pode significar uma coisa, que essa pessoa enterrada é um necrótico. E como eles não sabem se o necrótico está feroz ou não, o líder deles trouxe uma galinha para atrair o necrótico caso ele esteja feroz. Eles desenterram o túmulo e abrem um caixão. E de dentro dele sai um homem que já foi apresentado para nós. Howard Cooper, agora conhecido como Ghoul. Os homens tentam contratá-lo, dizendo que estão na procura de um homem que fugiu da Enclave e no cartaz de procurado ele está junto de um cachorro. O Ghoul pergunta por que o líder deles achava que ele estaria interessado nisso, e ele fala que é porque o homem está fugindo para encontrar uma mulher chamada Moldvar, na Califórnia, e ele fala que isso pode interessar o Ghoul porque é o mesmo lugar da origem dele, que a gente viu lá no começo do episódio, lembra? E o Ghoul não parece estar nem um pouco satisfeito com esse cara interessado no passado dele. Ele então, como se não fosse nada, mata os 2 companheiros do homem e joga ele na cova, mas em nenhum momento mostrou ele sendo morto, o que pode muito bem significar que ele vai voltar em algum momento. Ele pega os suprimentos deles, inclusive o cartaz de procurado,
e segue o seu rumo, deixando a galinha viva. E assim termina o primeiro episódio da série de Fallout. Espero que tenham gostado dessa análise super detalhada, e se você acha que eu deixei alguma coisa de fora, comenta aí embaixo nos comentários. E me fala também o que você achou do primeiro episódio, porque sendo sincero, eu simplesmente amei. Eu tô muito ansioso para ver o resto, e amanhã no dia 12 eu vou postar minha análise do segundo episódio. Então já fica ligado e se inscreve no canal para não perder mais nada. E se você quiser ver mais vídeos de Fallout, é só clicar numa playlist que deve estar aparecendo por aqui. E logo abaixo dela, mais ou menos por aqui, tá aparecendo o meu vídeo mais recente de Fallout. Espero que tenham gostado e eu vejo você no próximo vídeo, andarilho.